dia, irmãos, irmãs, crianças. Uma alegria muito grande estar aqui nessa casa novamente. Eu venho com muita alegria mesmo. As energias, tudo que foi feito, oportuniza, para mim principalmente, estar aqui e evidentemente com essa alegria. E falar é uma oportunidade que a gente sempre tem, que a gente sempre diz, quando ele vai falar em público, fazer uma palestra, a primeira pessoa que escuta sou eu mesmo. Isso é uma responsabilidade, já que nós estamos falando sobre transformar. Será que eu consigo fazer minha autotransformação? E o tema de hoje é o cristão e o mundo, que é uma mensagem que Jesus falou e que Marcos escreveu no capítulo 4 do Evangelho, lá no versículo 28. Jesus disse o seguinte: primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Jesus falava dessa forma, né? Para a gente entender. É do livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem trazida pelo nosso irmão Emmanuel e a psicografia do nosso querido e amado Chico Xavier. Pois bem, nós somos pessoas que queremos que tudo que aconteça de forma imediata. Nós temos nossas expectativas, nós temos as nossas ansiedades, e nós queremos que elas sejam logo atendidas. E a gente esquece que a vida é um processo. E nós também não avaliamos a nossa condição de espírito. A gente esquece muito que nós somos espíritos. Hoje nós estamos na carne. Principalmente nessa fase que nós estamos passando agora, essa fase transitória de experiência, de provação, de resgate. E às vezes não entende isso. Não entende que a vida não cessa, que nós vamos continuar vivendo e achamos que o tempo é suficiente para a gente esclarecer tudo e entender. E o Espiritismo vem através dos nossos orientadores espirituais explicar para a gente tudo isso. Ele vem nos mostrar, ampliar o entendimento das mensagens de Jesus. Primeiro a erva, depois a espiga com grão. O que significa isso? Se ele não entender um pouquinho, vai ficar com dúvida sobre aquela mensagem. O Espiritismo vem trazer isso para nós. Emmanuel faz isso através de Chico Xavier. Então nós abrimos dessa forma essas condições de interpretação desse texto para a gente sair do entendimento literal dos versículos evangélicos. Não pode sempre usar o bom senso de entender os versículos evangélicos, aquele bom senso que todo mundo utiliza. Pegar o Kardec de segunda, terceira, quarta mão, tem que pegar o de primeira, a fidelidade nas suas reflexões. Ou seja, nos dá essa condição ampliada para a gente refletir. E refletir sobre o sistema de liberdade, nós estamos falando aqui da liberdade da alma. Sem nenhuma influência de preconceitos, sem nenhuma vaidade, sem nenhuma presunção. Por isso que Jesus, da sua forma de conduzir, semeou as verdades divinas no terreno que dispunha, para que pudesse perpetuar perante o tempo. Então essa é a condição, é a base para que nós pudéssemos desenvolver de acordo com as possibilidades de espírito, nunca esquecendo disso, desse processo de evolução. Assim, mesmo diante da literalidade do Evangelho de Jesus, nós podemos aprender a sua mensagem evangélica, sim. Tudo que está na mensagem evangélica de Jesus, mesmo nesse sentido literal, tem condição de nós sermos felizes. É a nossa direção. Em tudo, pode ser na ciência, a tecnologia, há meio de compreender essa essência, se utilizarmos a reflexão, evidentemente. O que é material, analisa-se materialmente. No entanto, Jesus não falava das questões materiais. Jesus o tempo todo falava sobre o aspecto espiritual. E as pessoas não entendiam
E assim ele falava através dessas parábolas, contava a história para nós, para a gente poder entender. Jesus tratava da alma, porque ela tratava da essência da vida, ele estava falando sobre a vida. Meus irmãos, nós abrimos dessa forma aqui, para a gente ter uma noção, uma percepção do texto mais ampliada. O cristão e o mundo. E a gente faz a pergunta fundamental aqui para a gente trabalhar. Estar no mundo, como é estar no mundo sem ser do mundo? Nós somos espíritos. Como é estar no mundo sem ser do mundo? Nós temos ideia de que seja o mundo? Nós temos a ideia do cristão e o trabalho do apostolado de Cristo? É que vamos tratar aqui. Apostolado, discípulo. O que é mundo? Se a gente for olhar para a Bíblia, está falando que é terra, planeta Terra. O mundo é muito mais que isso. O nosso planeta é parte do universo. Parte do universo que é habitado pelos homens. Então, cada planeta é considerado como sendo habitado. Ah, mas eu nunca vi ninguém em Marte, nunca vi ninguém em Júpiter. Tem que ver. Para a gente comprovar certas coisas, hoje eu não preciso pegar uma nave para ver que tem um movimento de rotação e translação da Terra. Eu preciso pegar uma nave para verificar. Hoje a gente já sabe que existe. Então o que é cristão? O que é cristão? A palavra cristão significa discípulo de Cristo e, de um modo geral, é todo aquele que observa a sua doutrina. Se eu sou seguidor de Cristo, como é que esse cristão deve proceder no mundo? É as considerações que nós temos que iniciar aqui. Jesus não foi modelo e guia a ser seguido? É aquele que esteve encarnado entre nós e ele deixou a sua doutrina de amor, e depois ele ampliou esse entendimento, amor e depois fraternidade. A gente confunde muito a questão do amor. Confunde amor com paixão. A gente não entende a fraternidade. Como é que eu vou me sentir feliz se as pessoas que eu amo não vão comigo? Como entender isso? Então, porém, ao longo de todo esse tempo, os ensinamentos de Jesus, ele foi transformado em guerras, antipatias de povos e nações. Mudou-se o entendimento. Passou-se o tempo e eles mudaram o entendimento. Observe que no sentido original, a sua doutrina foi esquecida por muitos. Foi, sim. Mal interpretado por outros. E pior, transformado em artigos de interesse próprio por uma grande maioria. É por essa razão que ele prometeu enviar-nos o Consolador, através de João Evangelista, porque ele já sabia dos nossos deslizes, que nós ainda não estávamos prontos para entender. E o sentido era de restabelecer toda a verdade e colocar cada coisa no seu devido lugar. Gente, hoje nós desenvolvemos a inteligência. Nós estamos capacitados para entender isso. O Espiritismo, que é o Consolador prometido, veio no momento certo lembrar-nos do que ele havia ensinado e acrescentar novas verdades para a época presente. Aqui tem duas perguntas fundamentais também para desenvolver. O cristão deve seguir os princípios da doutrina trazida por Cristo? Ou, caso contrário, como poderá ser chamado de cristão? O Espiritismo vem falar para a gente, que nada mais Jesus fez de lembrar o que ele disse e que ele exemplificou. Por isso o termo, agora a gente fala Espiritismo cristão. E a doutrina do Cristo? Tem uma religião de Jesus. Jesus não deixou nenhuma religião pronta. Jesus não deixou nada escrito. Nada. Tudo que nós sabemos veio por intermédio de seus apóstolos, seus discípulos. Mateus, Marcos, João, Lucas. Ensinamentos publicados muito depois que ele desencarnou. O seu evangelho quer dizer boa nova. É nele que se encontra anotada todas as recomendações para que cada adepto procure adaptar sua vida a Cristo, que é o modelo perfeito, como diz a doutrina espírita. E ser um discípulo ante a opinião pública? Como ser isso?
Aí Emmanuel fala para nós lá no trecho da mensagem. Nos alerta quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os espaços. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Tem um processo, tem um princípio. Ou seja, as representações de Jesus foram e serão sempre muito claras. Então ele utiliza essa linguagem que é natural, do que é simples, para mostrar aquilo que somos e como devemos nos portar diante do mundo. O seu evangelho e como nós nos portarmos diante do mundo. Então, o que significa a erva? A colocação a erva se refere claramente ao aprendiz, ao iniciante. Nós somos iniciantes. E ensina a doutrina do Cristo, que é a conta do mundo. É a conta do mundo, já deve ser cobrado como se fosse o grão maduro. Está plantando e a gente já quer colher. Olha, tem uma distância. Veja, bem, quantas vezes o espírita não é cobrado, sendo ainda uma tenra erva, como se ele devesse colocar em situação de plena angelitude. Nós somos muito cobrados, porque nós espíritas, ou aquele que se apresenta aqui até para falar, a gente acha que é espírito de luz. Palestrante é um perturbado. Porque nós temos muitas coisas do nosso passado tenebroso. Então é que eu preciso. E eu que tenho que vir aqui falar. Eu preciso ouvir mais ainda. E em seguida eu agir. Quantas vezes o próprio cristão, independentemente de sua colocação nos campos das religiões, quando está predisposto, quando está disposto a servir o Cristo, ele é cobrado a conta de santo. É anjo. Hoje nós tivemos Madre Teresa, né? Mandus. Foi canonizado. Tudo bem, fez um trabalho excelente. Mas as pessoas cobram isso da gente. Porque se tem qualquer condição para isso ainda. Tem que ser anjos. Então nós somos espíritos que viemos aqui falar, na mesma condição de vocês, nós estamos nesse princípio ainda, estamos nessa erva. Ou seja, nossas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, em surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, esse é o ponto inicial, ó, fé retificadora, entendi? Aí nossa vida passa a construir um outro objetivo. Porque o objetivo das pessoas é a curiosidade, que ela fica para a multidão. O que acontece? São milhares de olhos olhando para a gente. Que não nos viram quando estávamos desviados na ignorância e na indiferença. Passa a perceber. Passa a nos seguir agora. Os gestos mínimos, uma acentuada vigilância. A melhor coisa é você vir aqui e falar, logo em seguida você está ali desfazendo o que você falou. Pobre de nós, aspirante ao título de discípulo do Senhor. Diz o texto aqui. Nós ainda não passamos de folhagem promissora. E já nos reclamam as espigas das obras celestes. Então muitos aprendizes, diante dessa situação, desanimam e voltam logo para o lodo. Chico Xavier diz aqui através de Emmanuel, para que ninguém nos vejam. Volta diretamente para o lodo. Então nós temos que buscar a estima do mundo, fala no texto. A gente quer a estima do mundo. Nós estamos pensando materialmente ainda. Então muitos de nós, discípulos, que dizemos discípulos, apóstolos, temos as nossas predileções sob o nosso ponto de vista. Nós nos inquietamos pelo reconhecimento público de virtudes que estimulam o nosso caráter. Essa é uma situação inquietante, que guardamos o secreto propósito de obter a admiração de todos. Nós queremos admiração ainda, nós estamos pensando no aspecto material. Nós estamos principiando e já não conseguimos chegar naquele ponto de espigas no milho. E mais, nós chegamos numa situação tão grande que
sentimos prejudicados quando acontece alguma coisa se as autoridades transitórias do mundo não nos conferem apreço. Agimos de forma irreflexiva e nós esquecemos que o reino de Deus não vem com a aparência exterior. Isso é fundamental a gente falar aqui, gente. Vamos dando alguns exemplos aqui, de que forma que Jesus falava sobre o reino dos céus. Jesus falava da semente. A semente cresce dentro da terra. Quando ele falava dos reinos do céu, ele diz, a pérola cresce dentro da ostra. Para falar do reino do céu, ele fala, do fermento está dentro da massa. Para falar do reino dos céus, ele fala do tesouro que estava escondido dentro da terra. E por fim ele fala do reino do céu, comparando o reino dos céus aos peixes que estão dentro do mar e que serão pescados e depois separados. E aí a gente vê aquela frase de Jesus, eu venci o mundo. Como que Jesus venceu o mundo? Primeira questão que vem para a gente é a atenção naquilo que Jesus disse. Como que ele venceu o mundo? Se ele saiu crucificado e foi humilhado. Pensa dessa forma. Mas de que forma que nós estamos olhando para isso? Com os olhos da matéria ou com os olhos do Espírito? Porque quem olha com os olhos apenas da matéria vai pensar, César venceu, Cristo perdeu. Mas e depois? Para onde foi o Cristo? E para onde César foi? Cristo se alçou aos planos do amor profundo e da plena liberdade. César. César ficou preso às consequências dolorosas dos seus atos. Nós. Então o que é ser cristão e vencer no mundo? Será que vencer no mundo é ter um nome? Ter títulos? Ter uma fortuna, um legado material? Ou vencer no mundo é passar por aqui semeando o bem e sair daqui melhor de quando nós voltamos? Porque nós, nessa condição de visão material, nós queremos produzir, nós queremos deixar muitos bens. Nós queremos deixar o legado material. Quantos de nós, diariamente, deixamos o mundo na condição de vencedores? E entramos no mundo espiritual na condição de grandes perdedores? Quantos? Porque tudo que nós construímos ficou para trás. Porque nós não construímos nada para nós mesmos. Assim chegam nós que dizem os Espíritos como náufragos. Deixou tudo para trás. Está isolado, náufrago. E diariamente, quantos dos nossos irmãos, quantas criaturas deixam o mundo na condição de derrotados anonimamente e entram lá como heróis espirituais? Então, isso, meus irmãos, renova a nossa condição de vencer o mundo. Porque Jesus diz, no mundo tereis aflições. Por isso faz parte do nosso estágio em que estamos, porque sem aflições nós não cresceríamos. Parece um contrassenso, você tem que sofrer para crescer, mas é a minha necessidade. Porque se nós não tivermos dificuldade para exercitar as nossas virtudes, nós não cresceríamos. Porque a virtude, meus irmãos, só se constrói na dificuldade. Ninguém se torna virtuoso afastado das dificuldades. Qual de nós que viemos para a existência desse planeta que não aconteceu nada, nenhum problema, zero problema? Quem? Quem que nunca teve problema? A minha vida todinha foi tranquila. Quem? Aponta um. Todos nós sofremos diante da nossa necessidade. Ninguém realmente é paciente se vive, por exemplo, isolado. A gente quer ser paciente. E viver isolado dá paciência?
Porque a verdadeira paciência, gente, é construída aqui na convivência. Quando nós temos realmente que conviver com aqueles que nos levam a exercitá-la. Construir através da convivência. A gente reclama tanto de família, né? Já falamos tantas vezes aqui. Ah, aquele meu pai, ah, minha mãe, aquele meu filho. É o que eu preciso. Todos eles eram o que eu estou precisando. Nós não percebemos que somos, por enquanto, somente somos aqueles vultos destacados. Nós temos dificuldade aqui na questão das vanguardas financeiras, políticas. Então arvoram-se em nós o que achamos que somos detentores de prerrogativas terrestres. Por que comigo? Eu sou melhor? Deus dá privilégio para alguém? Para ninguém. Tem uma lei que determina o processo evolutivo de todos nós. E essa evolução começa comigo. Eu que faço, é a autoevolução. Mas eu posso ser amoroso, eu posso praticar, eu posso ser solidário, eu posso ser fraterno, sim. Nós somos senhores quase que absolutos. Nós queremos homenagens pessoais. Nós queremos serviços de óbitos brilhantes. É o que diz a mensagem aqui de Chico, através de Emmanuel. O discípulo, aqui falando agora mais apropriadamente de discípulo, não pode ignorar que a permanência na Terra decorre da necessidade do trabalho proveitoso. Eu vou deixar para a próxima reencarnação. Eu tenho que aproveitar o tempo, gente. E eu não posso usar de vantagens efêmeras. Porque tem vantagens efêmeras que, em certos casos, anulam a nossa capacidade de servir. Se eu tenho vantagem, eu não vou servir. Se é um achado, é colocado para mim, eu não preciso servir. E assim, nós humanos, nós não entendemos que ao iniciar a nossa caminhada em direção a Deus, o cristão tem que passar por todas as fases que Jesus passou. Jesus teve privilégio? Jesus já foi guindado a espírito de luz? Evidentemente que não. Tem que começar pela erva. Jesus começou pela erva, pela fé retificadora. Porque da erva para a espiga, gente, tem uma longa distância. Uma longa distância. E tem que chegar até a espiga, porque da espiga para o grão maduro também é uma grande distância. É isso que eu estava falando. Tudo no seu tempo. Não poderia ser naquela época, porque a natureza não dá saltos, porque aqueles nossos irmãos não entendiam. Mas veja bem, quantas pessoas preferem ficar no lodo da ignorância? Quantas? Por medo de ser cobrado, ou de serem cobrados em função da postura religiosa. Não, eu não vou assumir essa posição, não. Eu vou ser vitrina, vidraça, né? O pessoal vai todo mundo me olhando, eu vou ser cobrado. Se a gente adquire, por exemplo, uma nova postura religiosa. Quando eu entrei para o Espiritismo, a pessoa, mas você não é católico? Agora eu sou espírita. Então tem certas coisas que acontecem com você, porque você é espírita agora? Não. Agora eu tenho consciência do que acontece. Então há muitos de nós que chegamos a tomar uma iniciativa, começamos a jornada na doutrina, e quando nós somos cobrados, dessa forma nós recuamos. Quantos trabalhadores, quantos amigos nossos que começam e logo se afastam? Eu conheço uma pessoa que falou assim, eu queria continuar na ignorância. Eu não queria saber do que foi me passado. Porque isso aí me traz muito mais responsabilidade. Eu disse, agora você não tem como voltar. Você tem conhecimento agora. Você tem que seguir. Recuar é questão de tempo. Você tem que vivenciar novas existências nessa mesma condição. Então essas pessoas voltam lá atrás, porque acham que é melhor ficar na sombra. Querem ficar esquecidos, porque a luz vem nos lembrar a todo instante.
Quem de nós, quando lemos, entendemos e compreendemos, quando a gente vai cometer alguma coisa, alerta pra gente. É o pisca-pisca, ó, tá errado. Ah, eu fiz de consciência tranquila. Fez mesmo? E já no íntimo? Como é que está a sua condição? Porque todo aquele que é visto se transformando imediatamente, gente, tem uma multidão que fica nos observando, sabia? Verdadeiro apóstolo, discípulo. O que é o apóstolo? O que a doutrina espírita nos traz aqui para a gente refletir? Apóstolo é educador por excelência. Não é espírito de luz. Nele reside o sacrifício total. Sacrifício de si, para que as mentes dos outros possam se desenvolver. Não é assim que o legislador formula decretos, que determina o equilíbrio da justiça, em tese, né? Na zona externa do campo social? O administrador coordena as atividades do serviço terrestre? O sacerdote, ele não ensina ao povo as maneiras de fé e manifestações primárias? A Eva, o artista, o cientista, o médico, o guerreiro, o operário, cada um na sua atividade. Não tem essa contribuição para o êxito econômico e social? Cada um no seu segmento. E os apóstolos são condutores de espírito, gente. Porque interferem na elaboração dos pensamentos, mesmo daqueles dos sábios, dos ignorantes, dos ricos, dos pobres, dos grandes e até dos humildes. Renovando o quê? O modo de crer, de ser, a fim de que o mundo se engrandeça, se santifique. Essa é a mensagem. Então, são situações trazidas para nós que nos convidam a viver sintonizado com Jesus. E a gente tem que entender que essa sintonia tem que ter uma palavrinha-chave, chama-se esforço. Mas o esforço é direcionado para o bem comum. Não é para atender uma necessidade individualizada, minha, num segmento familiar, para o bem comum. Por isso a responsabilidade do poder, daquele que detém o poder. Porque é para servir ao bem comum e não faz, sem crítica a nada, a ninguém. Para que nós possamos ser instrumento da paz. É aquele pedido que Francisco de Assis fazia na sua música, na sua famosa prece. E que Joana de Anjos nos adverte. As nossas atitudes, gente. As nossas atitudes é radiografia moral. E o projeto que eu sou. Você pode ir convivendo com as pessoas, você fala assim, mas eu não estou te conhecendo. É que é o projeto que eu sou. A mulher ou o marido já falou, eu não estou te conhecendo? Convivo com você há tantos anos, não estou te conhecendo. A minha radiografia moral. Então nós temos que fortalecer, nós temos que buscar na prece e no estudo. A prece que nos liga a Deus. E no estudo, gente. Não estou falando nem ler, não. Estudo. Ler e compreender. Para que nós possamos entrar nessa sintonia com as energias superiores da vida. Porque Deus rege o mundo, é criador do mundo. Mas os seus co-cooperadores estão aí ajudando. São as energias superiores que faz com que nós trabalhemos, que nos estimula a viver bem. Essa é a plenitude, esse regime que eles estão falando para nós. Diante de qualquer situação. Pode ser lá na erva, no plantio, da espiga e da espiga com milho. Então, iniciando dessa forma. Então, o objetivo da evolução do homem, a retirada da ignorância. Porque a gente não encobrir o principal motivo da nossa existência. Vida espiritual plena.
Olha, quando eu penso sobre essa frase que eu disse aí agora, vida espiritual plena. Vamos ser anjos. Mas não é anjo para tocar harpa, não. Para ser trabalhadores de Cristo, nessa ordem que está falando aqui dos cooperadores siderais. Porque a vida espiritual, gente, nós na carne, nós não podemos analisar ela se não for com pensamento. Porque é essa energia que plasma, que cria, é a ferramenta. É assim? Penso logo existimos. A gente não tem o cuidado de analisar. Quem fala sobre pensamento e pensa que o pensamento ele para por alguns instantes. O pensamento jamais cessa por nenhum milésimo de segundo. Quando essa mulher perguntar para você, você está pensando? Não estou pensando em nada, não, está mentindo. Quando eu durmo eu não penso, pensa. Porque aí é o espírito que desdobra. Vai estar sintonizado, afinizado com aqueles outros espíritos. Continua raciocinando. Não é assim quando é o momento nominal? Não é fragmentário o pensamento, ele é contínuo. Contínuo, gente. Não cessa em nenhum instante. Aí, a gente pode considerar plenamente a sequência que Jesus falou para nós. Sequência evolutiva enunciada por ele. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão, chega na espiga. É paulatinamente, é devagar. Mas a gente tem que entender isso. E agora não tem. Chegou o momento de a gente não deixar, falar que eu não sei mais, eu não entendi mais, entende? Qualquer um de nós já entendemos isso. É o momento agora. A pessoa que se mostra cristã e todos aqueles que não lhe davam atenção antes, começa a prestar atenção, sabia? Aí eles falam dos nossos defeitos, mas não falam das nossas qualidades. Porque é evidente que o mundo é preconceituoso ainda. Ele quer ver a derrocada do cristão. Não aconteceu com o próprio Cristo. César venceu, Jesus foi crucificado. Nós temos que fazer a nossa parte. Enquanto espíritas, é seguir em frente. Apesar das críticas, por conta delas ou não. Aqueles que se acham por demais desafortunados, infelizes ou desgraçados, perante todos os obstáculos, aperto financeiro, as relações sociais tormentosas, nós devemos observar com mais atenção a forma como viveu o nosso modelo espiritual. Jesus. E trouxe para nós o seu Evangelho, que é o norte, que é a boa nova. Os que sonham com a vida sem problemas, mesmo estando na Terra, com certeza acham que são justiçados por Deus. Por ter nos internado nessa paragem cósmica. E aqui é a oportunidade. Nós estamos aqui, é porque é uma questão do nosso estágio evolutivo. É aqui que eu preciso estar. É com a minha família que eu preciso estar. É que eu preciso estar aqui agora falando do SEJAC, falando do CEPAC. Então nós temos que ser seguidores de Jesus e de Kardec. E nós somos constituídos ministros de um Novo Testamento. Não da letra que mata. Aqui nós falamos no início, no seu sentido literal. Mas o Espírito que vivifica. Então, a partir da disseminação desse Evangelho eterno, as leis de Deus não serão apenas conhecidas, mas vivenciadas no coração de cada um de nós. Está lá no Evangelho do Antigo Testamento. Jeremias que escreveu isso. Capítulo 31, versículo 33. Olha aqui, ó, vivenciada no coração de cada um de nós. Então, diante da fé, diante da razão, temos a profunda comunhão com Deus. E aí a gente encerra. Sigamos Jesus no seu ápice. Façamos como diz Jesus. Não vim para ser servido, eu vim para servir. Sejamos, portanto, portadores ativos de Jesus.
Muita paz a todos. E muito obrigado.